Então, retomando a segunda parte da nossa conversa sobre fosfatização, depois do desengraxe, seja ele alcalino, por solvente, por tensoativo ou mesmo mecânico, eu devo dar um banho de água. No caso do mecânico, esse banho de água é simplesmente para tirar os resíduos sólidos que estão grudados ali, o pó que você tirou de cima da peça. No caso do alcalino orgânico e tensoativo, é para você retirar esse produto químico. Às vezes, no solvente orgânico, pode ser desnecessário, mas no solvente orgânico também ficou algum resíduo daquele problema que você tinha na superfície, seja uma graxa, um óleo, algum sal aderido, qualquer coisa que ficou ali pode estar preso. Então, é interessante que você dê um enxágue com uma água limpa. De preferência, uma água muito limpa, que eu vou falar lá no final, como é que chama essa água muito limpa. Aí, uma vez que você deu o desengraxe, deu o primeiro enxágue, você vai para a decapagem, que é aquilo que a gente já comentou na aula passada. Então, a decapagem típica é com ácido clorídrico e ácido sulfúrico. Pode usar o ácido fosfórico também, às vezes, mas o ácido fosfórico, se você não puser uma temperatura muito alta, acima de 80 graus, ele é extremamente lento para fazer o que ele tem que fazer. E então, ácido fosfórico é pouco usado, mas no caso de fosfatização é uma possibilidade, mas sempre a quente, né? Daí uma temperatura bastante alta. E se for ácido fosfórico, ele até já dá um auxíliozinho, porque se sobrar algum resíduo, pode ter resíduo de fósforo lá dentro que ajuda. Uma coisa importante na decapagem é você ter um inibidor de corrosão. Se você fizer um ácido muito fraco, ele vai demorar muito tempo para tirar a sujeira que está ali aderida quimicamente na peça, especialmente carepa. Você pode ter algum óxido mais profundo, ou pior ainda, carepa, que é um óxido bastante aderido. Então, para você tirar isso, você tem que ter um ácido forte. Só que você quer que o seu ácido ataque a carepa, você não quer que seu ácido ataque metal base. Então, você põe um produto que é inibidor de corrosão. Tem alguns produtos químicos aí que fazem essa tarefa. Depois, quem quiser pesquisar, pode ser a mina, por exemplo. Tem um grupo de orgânicos aí que chama amina. Algumas aminas servem como inibidor de corrosão. Ou seja, quando acabou de atacar a carepa, que ela ataca relativamente rápido, em alguns minutos, chegou no metal base, que a gente chama, que é aquele metal que está embaixo da carepa, chegou no metal base, o ácido já não ataca com tanta força e você preserva. Mesmo assim, você quer um pequeno ataque do ácido no metal base, porque esse pequeno ataque vai trazer alguma rugosidade que vai ajudar que o fosfato tenha uma melhor aderência, que ele ancore o fosfato no teu metal base. Então, você quer alguma corrosão, mas não uma corrosão causando oxigenação. Você quer arrancar um pouco do teu metal base, mas, obviamente, você não quer arrancar com muita agressividade. Então, isso tudo... talvez alguém esteja se perguntando, eu vou ter que saber isso tudo se eu estiver numa empresa que tem uma linha de pintura, de fosfatização em pintura? Não. Quem vai dar toda a formulação para você, os pó de pirlim-pim-pim, vai dizer como fazer, vai ser o teu fornecedor de produto químico. Ele que vai ser especialista nesses detalhes. Mas você não pode ser um bobo que o cara chega para você, fala qualquer coisa e você compra qualquer coisa. Então você tem que ter um conhecimento para quando ele falar para você, eu queria trocar o teu ácido sulfúrico por ácido clorídrico, porque o ácido sulfúrico você pode trabalhar, você tem que trabalhar em temperatura acima de 60 graus, o clorídrico você trabalha em temperatura ambiente. Aí você fala, bom, isso é uma verdade, mas por outro lado, e o risco de armazenamento? Como é que a gente vai lidar com isso daí? Porque o clorídrico é muito mais agressivo
a temperatura ambiente, coisa que o sulfúrico, não que não seja agressivo, mas é menos. Então, como é que a gente vai... Qual que é o cuidado ambiental adicional que eu tenho se eu substituir o sulfúrico pelo clorídrico? O que é melhor no sulfúrico ou clorídrico para eu fazer tratamento de resíduo? Que a gente vai falar um pouquinho, quando estiver no final da parte de pintura, a gente vai falar da parte de tratamento de resíduo. Então, tem essas coisas todas, você não pode deixar o cara te vender aquilo que ele tem interesse simplesmente porque ele tem interesse, mas você tem que ser auxiliado por isso. E você não pode perder dinheiro, né? Aliás, intervalinho aqui. Numa empresa, qual que é a principal função do técnico mecânico? O que vocês acham? Qual que é, de qualquer área, o cara pode ser da manutenção, de projeto, de processo de fabricação. Tem empresas que têm uma coisa que chama de serviços auxiliares, que é a geração de ar comprimido, vapor, gases, eletricidade e tal. Professor, Oi. fazer tudo para o engenheiro ganhar o crédito. Fazer tudo o quê? Fazer tudo para deixar o engenheiro ganhar o crédito. Não, não é isso. O engenheiro tem a mesma função que o técnico. É ganhar dinheiro para a empresa. É economizar. Como que você vai economizar? Com o teu conhecimento técnico. Mas a tua função é, primeiro, permitir que a empresa realize o objetivo dela, que pode ser um objetivo de serviço. Você pode entrar numa empresa especializada em prestação de serviço de manutenção, em prestação de serviço de pintura. Então, não importa se é prestação de serviço ou se é um produto em si, mas o teu objetivo é ajudar a sua empresa a ganhar dinheiro. Porque se a sua empresa não ganhar dinheiro, a gente vive num mundo capitalista. Se a sua empresa não ganhar dinheiro, a sua empresa morre. O dinheiro que a empresa ganha é o oxigênio dela. E aí, se você tiver tiver numa empresa que é legal, há reconhecimento. Todo mundo que ajuda a empresa a progredir é reconhecido. A maioria das empresas reconhece, umas numa proporção maior, outras numa menor. Mas você pode ter certeza, se você é um cara que ajuda a sua empresa a ganhar dinheiro, você é um cara bem quisto por quem está acima de você, seja o dono, seja um gerente ou seja um diretor. Então, essa é a sua função principal. Como? Aplicando o teu conhecimento técnico. Né? Alguém na contabilidade vai ajudar a empresa a ganhar dinheiro através de uma correta escrituração e economizando todos os impostos possíveis. Alguém no RH vai ajudar a empresa a ganhar dinheiro contratando as melhores pessoas para as posições que são abertas na empresa. Então, o objetivo comum lá de todo mundo é fazer com que a empresa forneça o produto ou serviço ganhando dinheiro. Então, ganhar dinheiro é parte fundamental. Vão tentar convencer para vocês que é diferente, mas o resumo da ópera é esse. O objetivo, se a empresa não ganhar dinheiro, morre. Agora, tem uns que ganham dinheiro fornecendo bons produtos, outros ganham dinheiro enganando os clientes. Então, as boas empresas fornecem bons produtos. Então, você tem que conhecer isso daqui em profundidade? Não, mas você tem que conhecer o mínimo para discutir se um dia calhar de você trabalhar numa linha de pintura e o teu fornecedor de produto químico não ia te enganar. Voltando no aspecto técnico, então, da decapagem. Normalmente ácido clorídrico ou ácido sulfúrico, às vezes ácido fosfórico. Esse banho normalmente tem um inibidor de corrosão. Normalmente não, esse banho tem um inibidor de corrosão, a não ser que você esteja aplicando ele no alumínio, porque o alumínio tem suporta a corrosão melhor, mas no aço, com certeza, com inibidor de corrosão, ela vai ter o efeito de auxiliar na ancoragem dos fosfatos pela criação de alguma rugosidade. E uma coisa super importante aqui é que sempre que você fizer colocar a sua peça dentro de alguma coisa que tem, a sua peça de aço, dentro de alguma coisa que tem ácido,
existe um fenômeno que pode acontecer que é chamado de corrosão intergranular. O que é a corrosão intergranular? Eu já falei isso para vocês, vamos ver quem se lembra. O que é o hidrogênio, pessoal? Um elemento que possui apenas um elétron. Um elétron e Um próton. um próton. O hidrogênio não tem nêutron. Ou seja, o hidrogênio, quando ele virou H+, você pôs numa solução lá, virou H+, aquele H+, o que é? É um próton. O que você tem ali dentro é um próton. Ou seja, é a menor partícula atômica depois do próprio elétron. Então, o próton é um negócio... Pensa numa coisa minúscula, é mais do que minúsculo, né? O elétron é um negócio, né? Além de ser uma carga elétrica negativa, ele é uma coisa chamada de quark. Dentro do próton e dentro do nêutron tem 3 quark, tem 3 caras lá da família do elétron, não são elétrons, mas tem 3 caras da família do elétron. Agora, o elétron, o próton é minúsculo, então, ou seja, o hidrogênio entra em qualquer coisa, ele passa qualquer superfície. Nada segura o hidrogênio para sempre. Você pode pegar um balão de borracha, alguma hora ele vai murchar, porque o hidrogênio vai passar por ele, vai vazar. Mesmo o hélio chega a vazar. O hélio já são 2 prótons e 2 nêutrons, né? Que é o segundo maior depois do hidrogênio. Mas aí ele já tem 4 partículas. Ele vai de 1 para 4. Não existe nada com 2 ou 3 partículas. Na verdade, existe existe o hidrogênio, existe hidrogênio com próton, né, e existe hidrogênio com 2 prótons, mas que é o deutério e trítio. Continua sendo hidrogênio, mas tem um próton ou 2 prótons. Mas, voltando para a conversa original, ou seja, o hidrogênio entra em qualquer lugar. E o hidrogênio é o que dá aquela característica que nós chamamos de acidez. Ou seja, o hidrogênio vai atacar os produtos, ele vai se combinar, ele vai promover uma reação química. E ele pode entrar entre os grãos. Você tem, lembra? Não, vocês não lembram porque vocês não viram ainda. A gente falou muito rapidamente disso. A gente vai ver com mais profundidade nessa disciplina, no segundo semestre, no segundo bimestre, quando a gente for falar de tratamento térmico. A gente vai falar bastante da parte de cristais, dos cristais do aço, no caso, que a gente vai estar falando de tratamento térmico. Mas todo metal é formado de cristais. Todo. Alguns metais você pode fazer uma pastilha monocristalina, um cristal só. Mas qualquer metal normal é formado de uma infinidade, de um número enorme de cristais. Se você pegar 1 grama de aço, tem bilhões de cristais de aço ali dentro, milhões de cristais, sei lá, milhões provavelmente. Então, o hidrogênio entra entre esses cristais e tira a coesão entre os cristais. Pode acontecer isso. É isso que se chama de corrosão intergranular. Vai corroer entre os grãos do material. Então, tem que se tomar muito cuidado. A corrosão intergranular e a hidrogenação é especialmente perigosa em aços de alto teor de carbono, não alto, mas aços que têm um teor de carbono acima de 0,35. Quando você chegar no aço 1035, já tem algum rolo. No 1040, pior ainda, e daí vai piorando. Isso do ponto de vista de um fenômeno que a gente chama hidrogenação. Agora, a corrosão intergranular pode acontecer, inclusive, no aço 1008. Quando eu comecei a trabalhar na indústria de autopeças, a gente utilizava um rebite de aço para lona de caminhão. E na hora que a gente ia remanchar o rebite, a gente aprovou, estava tudo muito bem, a gente ia usar o rebite, que estava substituindo o rebite de latão, porque ele tem mais resistência, além de ser mais barato. O rebite começou a se romper. Na hora de formar, o remanchado do rebite começou a quebrar o remanchado. E aí a gente pesquisa,
o rebite ele sofria um tratamento de galvanização. Era de aço 1008 ou 1020, no máximo 1020, mas acho que era menos que 1020. Mas ele era galvanizado, ele era latonado. E aí, depois que ele recebia essa galvanização, ele era entregue para a gente. Ele não passava por um tratamento que evita a corrosão intergranular e a hidrogenação do aço, que é passar num forno. Normalmente, para você eliminar a corrosão intergranular e a hidrogenação, que são dois fenômenos semelhantes, mas distintos, você tem que deixar no forno por volta de 250 graus por algum tempo, normalmente mais de 2 horas. O ideal mesmo da desidrogenação, de eliminação de hidrogênio, que penetra nesses casos, é horas. Então, se você tem uma linha contínua, isso é um problema sério, né? Se você começar a apresentar corrosão intergranular, você perdeu a continuidade da sua linha. Isso é um risco. Mas, dependendo do teu ácido, dependendo do teu inibidor de corrosão, você consegue controlar isso daí. Mas é um risco. Bom, aí você aplica um refinador. Então, vamos lá. Ó como esse negócio não é tão simples. Você fez a limpeza, vamos dizer, limpeza alcalina, fez um banho de enxágue. Fez a decapagem, fez um banho de enxágue. Agora vai aplicar o refinador. O refinador são sais de titânio que vão aderir um pouquinho, vai ser uma quantidade, em números de átomos, de moléculas, uma quantidade muito grande, mas em termos de massa, uma quantidade muito pequena de sais de titânio na superfície da peça. E esses sais de titânio que vão permitir a formação, que estão aderidos na peça, que vão permitir a formação de cristais pequenos. E o cristal pequeno tem uma alta aderência. O cristal pequeno de fosfato, ele tem uma alta aderência. Os cristais grandes, eles têm uma baixa aderência. O cristal longo tem uma baixa aderência. Então, antes de aplicar o sal de titânio, o enxágue é fundamental. Um enxágue que garanta que você eliminou o ácido. Porque se você não eliminou o ácido, o refinador vai ter uma ação ruim e você vai acabar tendo cristal longo, que vai te dar baixa aderência. Agora nós vamos falar de fosfato. Bom, depois do refino tem enxágue, e aí a gente vai falar de fosfatização. Então, já tinha falado alguma coisa, basicamente tudo aqui, né? Temperatura é quente com a temperaturas acima de 80, fria, temperaturas abaixo de 50. O que está nesse intervalo é o que a gente chama de fosfatização morna, que é bastante comum. É a mais comum, provavelmente, é na faixa de 60 graus. O processo pode ser um processo por imersão, ou seja, um banho, onde você mergulha a sua peça, e o mergulho pode ser feito através de duas coisas diferentes. Você pode mergulhar, você pode pôr todas as peças dentro de um cesto e mergulha o cesto no banho. Ponto positivo, é facinho, né? Ponto negativo, se você tem uma peça em contato com outra, aqueles pontos que as peças estão em contato, desde lá dos processos iniciais, desde do desengraxe, decapagem, passivação, todo local onde você tem essa peça em contato, você tem um contato de baixa qualidade. Uma maneira de se contornar isso é você ter esse cesto e fazer esse cesto ser rotativo. Então, se sua peça pode sofrer um pequeno impacto, porque aí são, né, pequenas batidas de uma peça do mesmo tipo, uma contra a outra. Então, se sua peça puder ter esse pequeno impacto, vai formar umas marquinhas na peça, em inglês chama nick, K-N-I-C-K. Vai formar um nick na peça, mas
Muitas peças podem ter o NIC, não tem nenhum problema, e aí você vai num processo de tamboreamento enquanto ele está passando por todos esses banhos químicos, e você garante que a peça toda foi atingida. Agora, se você não puder ter nenhuma marquinha na peça, e se você não puder ter nenhuma porção, nenhum canto da peça que não tenha sido fosfatizada, aí então você tem que passar por um outro processo que chama por gancheira. Gancheira, o nome mais ou menos diz, né? São ganchos onde você coloca as peças uma a uma, e o ponto que a peça fica presa na gancheira é um ponto onde você pode ter uma decapagem menor, um desengraxe menor, uma decapagem menor, caramba, esqueci o nome. O refinador, né? Menos aplicação de refinador e uma fosfatização não tão boa. Então, esse ponto onde isso pode acontecer, você prende, é o ponto onde você coloca na sua gancheira, e daí você mergulha a peça na gancheira e todos os outros pontos vão ser banhados por todos os produtos químicos, especialmente o fosfato. Então, tanto a imersão quanto o spray pode ser, na verdade, mais a imersão. Você pode ser, então, em cesto ou em gancheira. O spray não tem muito jeito de evitar gancheira, não. No spray, e a pintura, normalmente, também é por gancheira. Se você vai fazer uma pintura eletrostática, uma pintura líquida de uma peça complicada, você tem que pendurar ela em alguma coisa, e essa alguma coisa é o que a gente chama de gancheira. E pode fazer uma aplicação manual. Peças de grande porte, que você quer fazer fosfatização, você vai fazer aplicação por vapor, aplicação manual. Os banhos também são aplicação manual. E a limpeza daí normalmente é feita por jato de aço, granalha de aço, alguma coisa do tipo. E assim vai. Depois que você aplicou o fosfato, você vai fazer um outro processo químico. Depois que você aplicou o fosfato, você vai enxaguar. Aí você vai para um processo químico que se chama passivação. A passivação, quando você vai passivar alguma coisa quimicamente, você quer transformar alguma coisa que é ácido ou que é alcalino em neutro. Então, passivação é basicamente isso. E como que você vai passivar no final aí? Vai ser através da selagem com ácido crômico, ou ácido fosfórico, ou crômico mais fosfórico, que vai completar, porque o fosfato não ficou perfeito, então ele vai deixar uma camadinha lá. Só que o ácido crômico, desde mais ou menos 2004, 2003, 2004, por aí, começou a ser muito questionado. Algumas coisas recebiam ácido crômico, por exemplo, quando você galvanizava com zinco, era dado um banho de ácido crômico depois. E aí a peça ficava meio amareladinha, um zinco meio amareladinho, porque esse amareladinho era do ácido crômico. E esse ácido crômico que ficou depositado ali na superfície da peça evitava que o zinco fosse atacado, que o zinco fosse oxidado. Você está querendo proteger sua peça contra oxidação através da aplicação de zinco, mas o zinco em si acaba sendo oxidado e ele forma um pó branco. O zinco, quando oxida, forma um pó branco. Então, na indústria, a gente costuma chamar isso daí de está com oxidação branca. Oxidação branca é a oxidação do zinco. Então, o ácido crômico, descobriu-se que ele dá câncer. Acho que eu já comentei isso com vocês, se não comentei, vou comentar agora.
Deixa eu só ir lá na nossa área. Eu vou pôr no nosso chat uma informação que é a seguinte. Quem gostar de assistir filme, procura esse filme. Esse é o nome em inglês. Em inglês chamou simplesmente Erin Brockovich. Em português chamou Erin Brockovich, Uma Mulher de Respeito. É com a Julia Roberts. Filme muito bonito, vale a pena assistir o filme pelo filme. Mas esse filme aborda... Opa, escrevi uma mulher. Não é mulher. Acho que eu consigo corrigir. Editar. Ele aborda um caso real que ocorreu nos Estados Unidos de uma empresa que utilizava ácido crômico no processo dela e não dava uma destinação correta para os dejetos. E o ácido crômico acabou penetrando no lençol freático da região. E aí as pessoas bebiam água com quantidades em ppm, que a gente chama, né? Parte por milhão, ou ppb, parte por bilhão. Ou seja, tinha muito poucas partículas de ácido crômico dentro da água, mas tinha o suficiente para que ao longo dos anos muita gente desenvolvesse o câncer. E demorou tempo para o pessoal ligar o câncer, por que aquela cidade tinha tantos casos de câncer, com a empresa. E aí, a empresa, como a maioria das empresas, queria dizer que o povo que tinha câncer, que não era ela que tinha provocado, né? Tem um detalhe sobre a legislação, não sei se vocês sabem, no Brasil, a única lei que se aplica retroativamente é a lei ambiental. Vocês sabiam disso? Então, se você causa um dano ambiental hoje, que não tem uma previsão legal, e daqui 10 anos surge uma lei que aquele dano ambiental você precisa de resolver o problema que ele causou, então daqui a 10 anos você vai ser obrigado. Não que você vai ser preso por isso, porque você não cometeu nenhum dolo, nenhum ato doloso, mas você cometeu um ato culposo, mesmo que tenha sido descoberto a posteriori, mesmo que tenha sido descoberto depois. E aí, quando descobrir, você é responsável por mitigar, que chama. A palavra técnica é mitigar o efeito. Ou seja, você tem que ir lá, por exemplo, você deixou ácido crômico no solo da região que você trabalhou. Você tem que ir lá e dar um jeito de eliminar aquele ácido crômico do solo. E aí existem empresas que são especializadas em prestar esse tipo de serviço. Em alguns casos, você tem que remover o solo, não tem jeito. Em outros casos, você aplica alguns produtos químicos que eliminam esse efeito. Porque não é em qualquer formato que o cromo é cancerígeno. É num formato que chama cromo 6. Então, no ácido crômico, que para ser ácido crômico, ele tem o cromo é hexavalente, ele tem uma valência de... É valência mesmo, viu, Cleverson? É um cromo hexavalente, ou seja, ele é mais, um monte de mais. Esse cara é que vai acabar causando câncer. O cromo 3 já é menos danoso. Também tem problema, mas é menos danoso. E o cromo metálico não tem problema algum. Se você pegar uma peça que foi cromada, depois que a peça foi cromada, ela não tem nenhum problema. Agora, se no passado que você tinha uma peça zincada e dicromatizada, era esse o nome do processo, zincado e dicromatizado, o dicromatizado tinha cromo 6 na camada dela. E aí esse cromo 6, quando pessoas que manuseassem, imagina um montador manuseando o dia inteiro peças zincadas e dicromatizadas. O cromo 6 penetrava na corrente sanguínea, através da pele, e podia causar câncer. Coisas que a gente vai descobrindo conforme a gente vai bulindo com as coisas no mundo. Fala alguma coisa, Bia? Não, professor, desculpa, foi sem querer. Sem problema. Então, o ácido crômico hoje, em certa porção, é evitado. Para a indústria automobilística é proibido.
A indústria automobilística tem um sistema que ela controla todos os produtos químicos utilizados no carro. Desde o zincário dicromatizado lá que existia no parafuso, até o ácido crômico que pode ir na sua camada de fosfatização, que eles proíbem. Ácido crômico é proibido usar na indústria automobilística. O chumbo só é proibido usar em bateria. Então, essas coisas todas, a indústria automobilística, cada fornecedor que está na cadeia da indústria automobilística tem que informar se o cara fez uma ponta de cabeça de alfinete com um plástico lá, ele tem que dizer do que é aquele plástico para vender para o cara que vai vender para a empresa, para a indústria automobilística, se essa peça for parar no carro. Se eles forem usar nos processos deles, não. Mas se isso for parar no carro, se isso for ficar no carro, qualquer coisa tem que ser relatada. A possibilidade, vamos dizer que você fez uma tinta que tem uma coisa que é um segredo industrial, você não quer dizer qual que é a composição da química da tinta. Aí você tem que assinar um termo que aquilo lá não é segredo que chama, ele tem um outro nome. Não lembro o nome técnico que é dado, mas é um segredo que você não pode revelar, então você afirma que não tem nenhum da lista de milhares de produtos que são proibidos de utilizar. Então você tem que ir produto por produto da lista, na verdade você não tem que ir porque essa lista está no computador, está num banco de dados que foi a primeira coisa que eu vi na minha vida que foi salvo na nuvem. Esse banco de dados está na nuvem. Todo mundo sabe o que é isso, né, que eu estou falando? Salvar alguma coisa na nuvem. A primeira peça que eu fiz o reporte de composição química na minha vida foi mais ou menos em 2005, 2004, 2005, e naquela época já era salvo na nuvem. Você entrava num sistema via internet, você cadastrava tudo que tinha que cadastrar via internet e aquilo ficava salvo em algum lugar que não estava nem na Volkswagen, nem na Tenneco, que era onde eu trabalhava, estava na nuvem. Tinha um órgão de todas as indústrias automotivas do mundo, uma empresa contratada para prestar esse serviço e salvar todo esse banco de dados. Imagine bem, cada peça que vai num carro, cada parafuso, cada tecido que recobre um banco, cada banho químico que é dado em cada uma das peças, tudo isso está cadastrado nesse banco de dados. Todas as montadoras do mundo civilizado. Então, não sei se tem uma montadora, talvez, lá na Coreia do Sul, que não use, na Albânia, mas quando você fala de todas as montadoras que você já ouviu falar na sua vida, está tudo cadastrado lá nesse banco de dados. Aí, o último enxágue, para ele ser eficiente, ele tem que ser feito com água deionizada. Lembra que eu falei que eu ia falar do último enxágue que era especial? Esse cara aqui. Então, normalmente, o que se faz? Você faz o último enxágue com água deionizada. E essa água deionizada vai removendo os sais que estão vindo com a peça. Então, dali a pouco, ela já não é mais considerada uma água deionizada, porque ela coletou os sais das peças. Então, é muito comum você fazer uma cascata, que chama. Então, você vai entrando com água deionizada no banho, e essa água deionizada que vai entrando, ela vai arrastando os sais e vai caindo do outro lado. Aí você não joga fora, você vai pegar essa água que tem um pouquinho de sais e vai jogar antes da passivação. E vai jogando, né, nos enxágues anteriores, de maneira a minimizar o uso de água, especialmente água deionizada, que é uma água que não é barata, é uma água cara. A água deionizada é tão mais cara quanto mais sais você tem na água que você utiliza. Eu trabalhei numa empresa que a gente instalou um processo de pintura que a gente tinha
40 mil litros de água deionizada num tanque, com um produto químico aplicado, com uma tinta solúvel em água aplicada nesse tanque. Eram 40 mil litros. Enorme. Aí a gente foi instalar e a gente utilizava água de poço artesiano, que a gente colhia na região, era em São Carlos, e a gente deionizava essa água, passava por um sistema de deionização, e a gente pintava 6 mil compressores por dia, e a gente foi, para você deionizar, você usa um equipamento, nesse equipamento você coloca em locais diferentes ácido clorídrico e NaOH, soda cáustica, extremamente limpa, né, limpos, extremamente puros, tanto o ácido clorídrico quanto a soda cáustica, numa concentração bastante alta, e aí o ácido clorídrico e a soda cáustica, um acaba se combinando com os íons positivos que estão na água, que está passando. O outro se combina com os íons negativos, e aí acaba removendo todos os componentes fora a água, e no fim você tem uma água que é uma água mais limpa do que a... Cleverson, ajuda dos universitários, a água que você ferve e recolhe, que é a água que a gente usa em bateria normalmente. Destilada. É só pensar que é uma água que não está daquele lado, né? Uma água destilada. O quê? Achei que era desmineralizada. A deionização é sinônimo de desmineralização. Então, é uma água muito mais limpa do que a água destilada. Porque na destilação ainda existe o arraste de alguns sais. Então, o que eu estava falando, pode ser um processo caro e pode ser um processo barato. No Brasil, a gente pintando 6 mil compressores por dia, a gente foi trocar a carga de ácido clorídrico e de soda cáustica, de NaOH diluído. No NaOH tem um nome mais bonito que soda cáustica, hidróxido de sódio, né? Então a gente foi trocar o hidróxido de sódio e o ácido clorídrico do nosso banho, pintando 6 mil compressores por dia, depois de 2 anos, quase 2 anos e meio. Aí a gente foi fazer um sistema na Índia, que era um sistema para 5 mil compressores por dia. Mas a gente ainda estava na fase que a gente chama de fase de tryout, a gente estava instalando o equipamento. Então a gente encheu o tanque da Índia tinha 20 mil litros, não 40 mil como o nosso, e a gente estava só rodando peça lá, rodava 50 peças num dia, 100 peças no outro, 500 peças no outro dia, só para ir testando. E a gente devia ter pintado umas 1.200, 1.500 peças, teve que trocar o cloreto, o HCl, né, o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, basicamente por ter enchido o tanque. A gente tinha enchido o nosso tanque com 40 mil litros e lá encheu com 20 mil. Quando passou meia dúzia de peça, foi o suficiente para a água já não sair mais sem os sais. E a maneira que você mede isso é através da condutividade da água. Então, uma água de baixa condutividade é uma água com condutividade abaixo de 20 microsiemens, que chama. Quer dizer que ela tem praticamente nada de sais. Conforme você vai pondo mais sal, ela vai aumentando a condutividade. Então, ou seja, é um processo de ionizar a água, pode ser um processo relativamente barato, dependendo da água que você utiliza, ou um processo muito caro, dependendo da água que você utiliza. Você pode usar muito produto químico ou pouco produto químico para deionizar. Aqui que eu falei que eu devia ter posto no início. Então, depois que você aplica o fosfato, quando você passa no microscópio eletrônico, você vê uma coisa com essa cara aí. Eu não pensei de procurar uma foto no microscópio eletrônico para mostrar para vocês sem o fosfato.
Vamos ver se a gente acha. ESM que chama. Vamos ver se a gente acha uma foto no aço sem o fosfato. Tá aqui, ó. Isso daqui é uma foto em microscópio eletrônico de um aço que foi... Ele disse aqui? Não, ele não disse. Tem algumas coisas aqui. Aqui é um aumento, né? Que é um aumento de 750 vezes. Aqui também é 750 vezes. Tem que ler depois o que são essas amostras aqui. Cada uma delas é uma coisa. Tá aqui, ó. A amostra A é uma amostra polida. A amostra B é depois de... Ó, que legal, vou pegar isso daqui depois. A amostra B é depois de passar num banho de ácido clorídrico. E a amostra C é depois de passar num banho de ácido clorídrico com um inibidor. Lembra que a gente falou do inibidor? Quando você joga no ácido clorídrico puro, a superfície fica com esse aspecto. Então, aqui, acabou de polir, você limpou mecanicamente a peça, tem essa aparência. Atacou com ácido clorídrico puro, ficou com essa aparência. Atacou com ácido clorídrico com inibidor, fica com essa aparência. E daí, depois que você deposita o ácido fosfórico, fica com essa aparência. Bem diferente, né? Ó, vamos voltar lá? Então tá aqui, ó. Antes de aplicar o ácido, já tendo sido decapado, e depois do ácido. Desculpa. Aqui depois do ácido e aqui depois do fosfato. Então, isso daqui, esse comprimento aqui, pessoal, é 20 micron. Ou seja, cada partícula dessa aqui tem um comprimento, uma dimensão abaixo de 1 micron normalmente. Ou às vezes ela tem 2 micron de comprimento, mas tem meio micron de largura. Ou seja, são partículas muito pequenas, mas olha como que ela fica. Então, quando você aplica o óleo fica grudado em todas essas reentrâncias aqui. Ou, quando você aplica a pintura fica grudada em todas essas reentrâncias. Só que para você formar essa superfície bem recoberta, antes você aplicou o sal de titânio, né? O sal de titânio que permitiu você ter essa granulação fina aqui. Eu acho que é isso. Não, falei que depois tem um outro tipo, né, de fosfatização. No fosfato 3 em 1, você aplica o desengraxante, o decapante e o fosfatizante, tudo junto, por spray com alta pressão. E, normalmente, isso é aplicado em 2 passos, ou seja, você aplica com alta pressão, a quente, espera esfriar, vai lá e aplica mais uma outra demão, vamos dizer. Se fosse uma pintura, seria uma demão. Ou seja, é um serviço mal menos. Dependendo do que você vai fazer. Se você vai fornecer para uma indústria automobilística, você não vai conseguir fornecer isso daí. Para uma indústria de linha branca, né, fabricante de geladeira, de máquina de lavar, de micro-ondas, essa indústria chama linha branca, apesar que o pessoal hoje faz basicamente de inox, né? Mas, então, esses caras também você não vai conseguir fornecer para eles usando fosfato 3 em 1. Vai chegar no ensaio deles, não vai resistir. Então é isso, fosfatização termina mais ou menos por aqui. O efeito, a grosso modo, é o mesmo efeito do fosfato pelo banho normal, né, pelo processo normal. Só que não é o mesmo nível de qualidade. É mais ou menos assim, que
aquele processo que a gente acabou de ver, que é esse processo mais completo, que termina na... Depois, desculpa, uma coisa que eu não falei aqui, depois da água ionizada, ainda tem secagem, né? Depois disso ainda tem uma secagem, que normalmente é uma secagem num forno aí a 50, 60, 70 graus, com ventilação, ar quente. Então, é uma secagem, para ser uma secagem rápida, para permitir logo em seguida já entrar na linha de pintura. O ideal disso tudo é que você tenha uma linha onde você fosfatiza e pinta sem parar. Aí você tem que ter todos aqueles cuidados, né? Evitar hidrogenação, evitar, né, todos os problemas que podem acontecer no meio do caminho, para você ter uma linha que possa ser contínua. Então, e aí depois do último enxágue você tem que ter a secagem, porque você não pode aplicar tinta, né? Depois, se você está numa linha contínua, logo em seguida a fosforização você vai aplicar tinta. Você não pode aplicar tinta sobre a água, nem deve aplicar o óleo sobre a água, você tem que secar a peça antes. Se você vai olear e pode deixar a sua peça secando num ambiente, né, que não seja úmido por algum tempo, porque na região sudeste você vai deixar uma peça fosfatizada sem secagem forçada no ambiente, no verão, quando você tem aquela época de chuvas intensas, ela nunca vai secar perfeitamente. Você pode até pensar que ela está seca ao tato, mas vocês viram, né, como é que é o fosfato. Então, vai estar cheio de umidade aqui por baixo. Então, secagem forçada. E aí, então, depois do último enxágue, você seca e já pinta. E eu vou falar um pouquinho, muito rápido mesmo, de decapagem eletrolítica. Alguém comentou de decapagem eletrolítica na última aula, daí eu fui dar uma olhada. O que eu vi a respeito de decapagem eletrolítica é que ela é usada para limpeza de superfície, em alguns casos, e muito com uma certa frequência, região soldada em aço inoxidável. Ou seja, para você fazer uma limpeza da solda, você usa a decapagem eletrolítica, porque o aço inoxidável, você não tem efeito se você joga, né, um ácido clorídrico, um ácido sulfúrico nele, para você ter alguma ação desses ácidos no aço inoxidável, leva horas ou dias. Então, para acelerar essa ação, você passa uma corrente elétrica, né, você liga o cátodo de um lado, o anodo do outro, põe um banho ácido no meio, e aí você consegue fazer isso. E para você fazer isso, o ácido que eu vi que eles recomendam é o ácido fluorídrico, HF, não é HCl, HF. Alguém tem alguma coisa para falar a respeito de ácido fluorídrico aí? Alguém tem alguma convivência com ácido fluorídrico? Eu vou deixar para vocês pesquisarem. Vou pôr uma pergunta sobre ácido fluorídrico, porque é um ácido diferente do ácido clorídrico, né? Então, queria que vocês dessem uma pesquisada a respeito desse cara, se ele é bom de trabalhar, se ele é difícil de trabalhar, para vocês se divertirem um pouco. Pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso. Alguém quer explorar alguma coisa desse tema? Professor, eu tenho uma dúvida. Na parte de fosfatização, aqueles processos, por exemplo, o processo de imersão tem que ocorrer em temperatura alta, tipo, estava em ordem, ou é apenas falando das temperaturas? O slide, no caso. Esse slide aqui você está falando? Isso, esse mesmo. Qual que é a dúvida? Se, por exemplo, ali tem o processo de imersão,
ele obrigatoriamente tem que ocorrer na temperatura quente. Ah, Por exemplo, se tá em cacete. ordem. Na hora eu pensei que poderia dar essa confusão e eu quis economizar um slide. Não. Não. Deixa eu separar esse slide aqui. Uma coisa é a temperatura, outra coisa é o processo. São duas coisas distintas. Obrigado por chamar a atenção, porque eu fiquei com receio que causasse essa confusão. Não, você pode fazer imersão Normalmente, imersão, os processos que eu vivi sempre foram mornos. Sempre foi na faixa de 60 e 65 graus. Eu nunca... Não, já convivi sim com um processo spray. O processo spray era frio. Era abaixo de 50, era 40 graus. Então, eu trabalhei com processo de imersão a 65 e processo de spray a 40. Mas eu poderia ter spray a quente ou imersão... fazia morna, podia fazer imersão a quente também. Então, a manual, né, que é com vapor, é a quente, né? Vai estar aí a quente mesmo, você vai estar próximo de 100 graus. Ou seja, não há uma correlação entre imersão spray manual, quente, frio e morna. Quente, morna e frio. Beleza, Ok? obrigado, professor. Nada. Eu vou ver se eu acho um material legal sobre fosfatização, mais descritivo e tal. Essa apresentação aqui, pessoal, eu preparei baseado na Wikipedia. Eu fui dar uma pesquisada, o cara que fez a Wikipedia, ele jogou na Wikipedia um texto técnico. Inclusive ele fala de ver na figura 2, coisa do tipo, você vê que na hora que ele transcreveu do texto técnico que ele tinha feito para a Wikipedia, acabou vindo coisas, você percebe a origem. Mas eu não achei o texto original, que seria legal, mas quem quiser dar uma aprofundada, lê, tem bastante detalhe lá na Wikipedia. Eu vou ver se eu acho, e está bem longo, inclusive, eu vou ver se eu acho um material mais sintético e mando para vocês. E vou disponibilizar essa apresentação aqui. Ok? Eu vou ver se agora, se eu abaixo as duas, deixa eu parar a gravação.